De novo, 2 Coríntios capítulo 10, o verso 9 e o verso 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Abra sua Bíblia também em Salmos 20 e o verso 7. Glória! Salmos 20 e o verso 7. Glória a Jesus. Glória a Deus! Amém? Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Mais uma vez, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Pode se assentar dando glória, em nome de Jesus. Se eu parar um pouco para tossir, me perdoe, estou um pouco enfermo hoje, mas nada que me impeça de fazer a obra do Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre as armas da nossa vitória, tratando ainda de libertação, para saber com que armas lutar no meio da guerra. E nós falamos já aqui a respeito de vigilância, oração e jejum. E hoje nós iremos falar sobre confiança. Eu já quero lhe perguntar uma pergunta impertinente. Você confia em Deus? Eu já falei aqui na igreja, eu aprendi assistindo um podcast recentemente sobre confiança em Deus. E o rapaz que estava sendo entrevistado, ele falou que nós não sabemos confiar no Senhor. Porque a nossa confiança, ela é tratada se Deus fazer. Por exemplo, a respeito do voto. Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu voto com o Senhor que eu irei fazer outra. E nós aguardamos o Senhor fazer para depois cumprir o voto. O judeu explicando, ele falava que confiança é você votar, confiando que Deus irá fazer, e aí você já cumpre o voto imediato. Isso é confiança. Confiança é uma criança de colo no local mais elevado, e o pai dele diz: se joga. E ele se joga confiando que o pai o abraçaria e o seguraria. Isso é confiança. E nessa batalha que nós estamos vivendo, nessa guerra que nós estamos travando, é necessário confiar em Deus. Por quê? Porque às vezes a gente para confiar nos homens. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam no dinheiro, outros confiam na espada, outros confiam na própria palavra. Mas na verdade o servo do Senhor, ele confia no próprio Deus. Ele sabe que a força dele não resolve nada. Ele sabe que o grito dele não resolve nada. Porque a nossa confiança está depositada no Senhor dos Exércitos. O que eu quero que você entenda é que você não pode orar sem confiar. Você não pode jejuar sem confiar. Você não pode vigiar sem confiar. É por isso que a confiança é um dos pilares principais da nossa vida cristã. Porque se eu não confiar em Cristo, naquilo que Ele fez, na sua obra redentora, eu também não subo. Porque quando Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que aqueles que morrerem na esperança, na confiança de que Jesus ele veio, esses serão os primeiros a ser chamados. Perceba que a confiança é um dos pilares do arrebatamento. A esperança e a confiança é uma das bases que Deus vai procurar em nós quando Ele voltar na sua glória. E só para você entender, quando a gente recorre
a recursos humanos sem consultar a Deus, isso não é confiar. Aleluia. Eu não estou falando que é proibido você consultar, precisar dos recursos humanos. Eu estou falando que quando você vai primeiro nos recursos humanos, sem primeiro ao Senhor, isso não é confiança. Ainda que você procure os recursos humanos, mas que você primeiro entregue nas mãos do Senhor. Ainda que você vá atrás do médico para a sua enfermidade, mas que primeiro você apresente a causa a Ele, você entregue nas mãos dele, dizendo: Senhor, eu vou lá só para cumprir a tabela, mas eu confio no Senhor. Sabe por quê? Porque a inteligência do homem foi o Senhor quem deu. O Senhor, o dono da medicina, o dono da vida. O Senhor dá a vida e tira a vida a hora que o Senhor quiser. Então a confiança, irmão, não está nos médicos e na sua medicina, no advogado e na sua intelectualidade para resolver as causas. Pelo contrário, confiamos em Deus, sabemos que Deus vai resolver e procuramos os recursos humanos, mas entregando na mão do Senhor. Você está entendendo? Isso é confiança. Quando o salmista, ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, no nome do Senhor. Parece que o salmista está olhando para a nossa geração de hoje, a igreja atual. A igreja, ela é tão desconfiada do próprio Deus que crê, do próprio Deus que o alistou. Por quê? Porque a gente ora por tão pouco tempo. Passa-se dias e a gente já não crê que Deus irá fazer. Tua irmã aí demorou 30 anos para o seu casamento, cadê ela? 30 anos, você sabe o que é 30 anos? Eu conheço um pastor que orou com um amigo dele 12 anos orando por aquela alma. Eu oro pelos meus pais há 14 anos orando. Por que você quer desistir agora sem orar? Sem confiar que Deus ele provê, sem confiar que Deus ele resolve. E quando nós, deixa eu te dizer algo, quando nós colocamos os bois na frente do carro, quando colocamos os carros na frente dos bois e apressamos as coisas, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é suficiente para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, então eu vou colocar a minha mão, eu vou dar o meu jeitinho. Quem aqui não lembra de Sara? Dentro da tenda, Deus, em forma de anjo, falou a Abraão: tua esposa vai gerar. Só que Abraão era um homem de 80 anos, Sara, uma mulher de 95 anos. E Paulo explicando isso em Romanos, Paulo dizendo que Sara já tinha Abraão com seus membros amortecidos. Você não sabe o que é isso? Abraão já tinha suas pernas bambas, ele já talvez não poderia nem se sustentar direito, porque os seus membros já estavam amortecidos. Só que Deus olhou e falou: ela vai gerar. Acabou. E ponto final. Se confiar, recebe. E quando não confia, eu vou procurar uma cela para nós, Abraão. Talvez não seja eu, Deus tenha errado. Talvez não seja eu a genitora da tua promessa. Talvez seja uma outra pessoa. Eu vou trazer aqui uma concubina, tu se deita com ela, e ela vai gerar a promessa de Deus. Só que a promessa de Deus não era com H, era com Sara, era com Isaac. É isso que nós fazemos às vezes. Falando em Sara, mas se fosse eu fazendo diferente. Mas às vezes nós fazemos isso. Confiamos em Deus, mas queremos fazer do nosso jeito. Coloca a minha mão, eu dou o meu jeitinho. É para apressar Deus. Eu posso adiantar as coisas. Só que isso não é confiança, irmão. Pelo contrário, isso é desconfiar ao ponto de querer resolver sozinho. Então, se eu estou orando por algo, jejuando por algo, vigilante em algo, eu preciso também confiar que Deus ele permanece no controle para fazer aquilo que Ele falou que faria. Aleluia, glória. Entende? A nossa confiança não está em carros, não está nos homens, não está em empresa. Não. Nós somos falhos, errantes. Sim ou não? Jeremias escrevendo assim: maldito é o homem
que confia no homem. Aí as pessoas acham que é maldito o homem que confia em outro homem. Não é. É maldito o homem que confia nele mesmo. Sabe por quê? Tem gente que confia na sua própria força. Eu sou inteligente bastante, eu sei me desembolar sozinho. Eu sei resolver sozinho, eu sou inteligente. Eu sou habilidoso. Entende? Mas tudo que você fazer, um servo de Deus que confia no Senhor, tudo que ele for fazer tem que botar e dizer assim: Senhor, se não for o Senhor para me capacitar, eu não faço nada. Se não for o Senhor para me ajudar, eu não consigo chegar. Eu sou extremamente dependente do Senhor. Isso é confiança. Moisés, Deus falou: Moisés, vai ali no povo de Israel e contigo eu vou enviar um anjo. Ele disse: eu confio no Senhor. Não é que o anjo não possa fazer, mas eu quero a tua presença. A minha confiança está em ti, Jeová. Você confia nele? Confia? Então, primeiro, a confiança é uma estratégia de vitória, porque tira o homem do centro e coloca Deus no controle. Quando o homem confia em Deus, ele sai de cena. Não é ele que resolve as coisas. Não é pela vida dele que as coisas se acontecem, não. Tudo é para a glória e honra dele. Não é porque foi ele. Não, foi porque Deus quis fazer por intermédio dele. Você está entendendo? Por quê? Porque o homem falha. O homem muda. O homem abandona, sim ou não? Se desvia, retrocede. Falando disso, em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vai lutar com Golias, e nós todos conhecemos essa história aqui. Davi, ele era um vencedor de gigantes. Só que Davi nos ensina uma estratégia tremenda de vitória. Quem era Golias? Um homem de quase 3 metros de altura, habilidoso na espada, habilidoso na arte da guerra. Com a sua espada e a sua envergadura, chegava a quase 3 metros só de braço, junto com a espada. Imagine só. Imagina um homem desse tamanho, habilidoso com a sua arma, equipado de armadura, contra um mancebo de 1,60 m de altura, 18 anos de idade, ruivo e desprezado pelos seus irmãos. Só que Davi, quando ele chega depois do riacho, naquele vale, ele diz: tu vens a mim com lança, com espada, escudo, com armadura, com habilidade, com força, só que eu vou até você em nome do Senhor. Não foi a funda que derrubou Golias, não foi o badog que derrubou Golias, foi a confiança de Davi em Deus. Foi a confiança que guiou a pedra. Foi a confiança que quando ele girou a funda, ele conseguiu acertar o alvo de primeira. Foi a confiança. Foi a confiança. Enquanto Golias tinha espada, Davi tinha a presença. Enquanto Golias tinha a armadura, Davi tinha a confiança. Enquanto Golias tinha a força, Davi tinha um Deus de Israel que nunca tinha perdido uma sequer batalha. E o que ele fez foi confiar, irmãos. Somente confiar. Davi era tão confiante em Deus, que em todas as batalhas de Davi, antes de ir para a guerra, ele ia ter um particular com Deus. Ele ia orar. Em 2 Samuel capítulo 5, eu gosto desse texto porque eu gosto desse texto. Davi vai lutar contra os filisteus e Davi se refugia por um certo tempo na presença do Senhor e pergunta a Deus: eu posso ir contra os filisteus? O Senhor está comigo nessa batalha, eu posso ir? O
Senhor vai me entregar nas minhas mãos os inimigos de Israel. E o Senhor fala: vai, Davi, eu sou contigo, não temas, seja corajoso. Davi vai lá, acaba com os filisteus, vence aquela batalha. E a Bíblia diz que no ano seguinte, mais uma vez os filisteus vêm contra Israel. E Davi mais uma vez faz o quê? Ele vai para o local secreto de oração, vai perguntar ao Senhor: o Senhor está comigo nessa batalha? Talvez se fosse eu diria assim: o Senhor já me concedeu vitória no passado, vai me conceder vitória agora de novo. Vou do mesmo jeito que eu fui no ano passado, com o meu exército, com a minha força, porque eu sairei lá vitorioso. Mas ele fez o quê? Ele foi para o quarto orar. E quando chega lá, sabe qual foi a resposta de Deus? Não vai, Davi. Dessa vez você vai se esconder. Está vendo a floresta dos balsameiros? Se esconde lá atrás. Fica lá. Agora imagine um rei vencedor, derrubador de gigantes, com um exército poderoso, recebendo a estratégia de se esconder. Você já imaginou isso? O exército de Israel, cerca de 40 mil soldados, um rei habilidoso na espada, Davi, habilidoso na guerra, vencedor de inúmeras batalhas, agora estava como um animal acuado atrás da floresta. Eu imagino, sabe o quê? Aqueles pessimistas que ficam no ouvido: Davi, nós já vencemos, vamos lá e venceremos de novo. E Davi: eu estou confiando no meu Deus, na ordem que Ele me deu. Ele mandou me esconder e eu vou me esconder. Só que Deus deu uma ordem e também deu um sinal e disse assim: Davi, vou da copa das árvores começar a balançar ao som de marcha de exército. Você pode sair, porque eu já estou no meio da guerra. Eu já estarei lá, Davi. Eu já estarei dizimando os filisteus. Eu já estarei ganhando a batalha, Davi, para você. Então Davi ficou lá e as copas das árvores começou a balançar. E por confiança, Davi entendeu que Deus já estava no meio da guerra. Então ele saiu com seus soldados e Deus mais uma vez deu vitória a Davi, porque ele confiou no Deus de Israel. Aleluia! Quem sabe você está perdendo por falta de confiança. Glória a Deus. Quem sabe você está caindo por falta de confiança. Quem sabe você está desistindo por falta de confiar. Aleluia. Mas pastor, eu estou orando e não muda. Confie. Eu estou orando, pastor, mas não acontece nada. Confie em Deus e você não tem domínio do tempo. Você não sabe como é que Deus resolve a seu tempo. Você não conhece o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus não se desespera em meio às crises. Eu quero chamar a tua atenção. Sabe por quê? Porque em meio à promessa e o cumprimento dela é necessário confiar. No dia que Deus faz a promessa, ao tempo do cumprimento, você precisa confiar. Porque no dia que Ele promete, até o dia que chega, o dia que você está nas mãos da bênção, parece que sua vida vira um turbilhão. Parece que você é tomado para aquele vento que tomou o barco de Paulo em Atos 27, aquele vento chamado Euraquilão, que pega o barco, sacode o barco, destrói o barco. Mas Paulo diz assim: capitão, o Espírito me falou que nenhuma alma vai se perder. Fica tranquilo. O barco vai se despedaçar, mas as almas vão ficar intactas. Glória a Deus. Quando Deus chama Josué para ser líder em Israel, escute só, as crises que Josué enfrentaria de primeira, a ausência do seu maior líder, Moisés. Moisés estava morto. O povo estava olhando para Josué, um jovem com desconfiança. Segunda crise que ele estava enfrentando, a crise de rebeldia do povo. O povo era idólatra, era por um serviço. Terceiro, já tinha um Jordão para atravessar. O povo era rebelde, a falta de um líder e ainda tinha um Jordão. Oh, glória.
Sabe o que Josué fez? Ele não deixou que as crises tirassem a confiança que ele tinha em Deus. E quando a Bíblia diz que Josué começou a marchar com o povo, que os seus tornozelos, que os seus pés tocaram na água do Jordão, mais uma vez nós vemos as águas do Jordão se abrirem para um lado e para o outro, que o povo passara seco. Sabe por quê? Porque Josué confiou em Deus em meio às crises. Em meio às crises. A gente tende a desconfiar porque está passando por uma turbulência. Está passando um vendaval e a gente pensa: será que Deus parou de me escutar? Será que Deus parou de me ouvir? Do dia da promessa ao cumprimento dela, o barco vai balançar. Esse pastor é bem doido, é isso mesmo. Jesus olhou para ele e falou: pega o barco e vamos passar para outra margem. Deus falou: confia em mim, tem uma promessa, está sobre a vida de vocês. Mas no meio do mar, um vento, uma tempestade, e os discípulos: nós estamos todos morrendo. Queremos todos morrer. Mas Jesus tinha feito uma promessa, irmãos. Havia uma palavra sobre eles, o que precisava era só confiar. E não é assim conosco. Quando estamos atravessando do dia em que Jesus prometeu, até chegar no cumprimento da promessa, o barco balança, e a gente diz: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou que ia fazer, mas até agora eu só estou vendo o movimento das águas, o barco balançando, e eu acho que vai afundar. Glória a Deus. Só que Deus nos chama para confiar, ainda que o barco esteja balançando. Confie. 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 Você confia em Deus no meio das crises? Eu não sei se você já enfrentou crise financeira de faltar, chegar perto de faltar comida em sua casa. É desesperador. Só que a confiança, ela muda o cenário. O confiar em Deus muda o cenário. Entende? Confiar em Deus muda o cenário. Qual é a estratégia, pastor, da nossa vitória? É confiança. Você confia nele? O que é que você colocou nas mãos dele? Da mão dele? Confie. O que é que você colocou lá? Tem quantos anos, quantos meses, quantos dias que você tem orado? Confie. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor falou e não cumpriria, diz a palavra. Porventura Ele falou e não cumpriria, irmão. Confie. Terceiro, confiar em Deus é colocar a tua mão. Confiar em Deus é Deus colocar nas tuas mãos a estratégia de vitória. Lembra o que eu falei a princípio? Se eu oro e não confio, nada acontece. Se eu jejuo e não confio, não acontece. Se eu vigio, mas não confio, não acontece. Exemplo, Josafá. A Bíblia diz que 3 reis subiu contra ele. Quantos reis? 3. Sitiou Judá. E a Bíblia diz que já havia fome dentro dos muros de Judá. Fome. 3 reis contra Josafá. E a Bíblia diz que ele chama o povo, convoca o jejum, coloca o povo para orar, pega os levitas e fala: cantem um louvor. Agora me diga uma coisa: isso não foi desespero, isso foi confiança. Porque se Josafá não confiasse em Deus, ele não recorreria ao Senhor, ele não procurava a Deus. Se Josafá não confiasse no Senhor, ele não convocaria um jejum, não convocaria uma oração coletiva no meio do povo, e também não botava os adoradores para adorar, não botava os levitas para trabalhar na frente da batalha cantando louvores. E quando confiamos, Deus confunde o nosso adversário. Sabe por quê? Deus confunde?
Porque o adversário ele faz como ele fez com a vida de Jó. Ele causa situações e a gente perde algumas coisas só para ver se a gente deixa de adorar a Deus. Mas o Satanás quer, vai dizer assim, está vendo aí? Ele te servia de balde. Ele te servia de qualquer jeito. Vem a situação, ele já parou. Mas quando vem a situação, a guerra, a afronta, a crise, e você permanece confiando, Deus confia além dele, do inimigo. O inimigo fica transtornado sem entender o porquê que você está de pé, sem entender o porquê você está cantando, sem entender o porquê você continua glorificando. É pela sua confiança a Deus. E eu te chamo, te convoco a confiar no Senhor. Só jejua quem confia, só ora quem confia, só vigia quem confia. Então Josafá colocou os levitas, o povo para orar, o povo para jejuar. E a arma qual foi? Confiar que tudo lhe daria certo. E ele disse que naquela noite Deus confundiu o inimigo. 4 leprosos descendo a ribanceira, e o som dos seus passos começou a fazer um barulho estremecedor, como se fosse um barulho de um exército. E a Bíblia diz que os assírios, observando aquele barulho, dizem: o Egito se aliou com Josafá e está subindo a batalha contra nós. Mas ali na verdade era Deus confundindo o adversário. E aí agora os adversários começaram a atacar um ao outro, começou a brigar entre si. E quando os leprosos chegaram naquele arraial, havia abundância de comida, e um voltou para dar a notícia dizendo: olha, tem fome em Judá. Mas agora nós descobrimos que Deus não só nos livrou da batalha, não só nos deu livramento, mas também enviou aquilo que faltava, porque um rei decidiu confiar. Louvado seja Deus. Você confia? Você confia? Você confia? Você confia? A confiança é a ponte e a promessa de lá. É o que? A ponte. Se Deus prometeu, se você não confiar, você também não chega. Se Deus falou contigo e prometeu algo, se você não confiar, você também não chega. Abraão sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou as malas dele, ó. Isso é o quê? Confiança. Isso é confiança. Isso é confiança. Você confia em Deus? E se Deus falasse com você? No pé do monte Moriá, Abraão olhou os monstros e disse assim: ficai-vos aqui, porque eu e o garoto vamos adorar e retornaremos. Mas Abraão sabia que Deus tinha exigido o filho como sacrifício. Mas olha a palavra de confiança de Abraão: iremos adorar e voltaremos. Abraão tinha a convicção que Isaac retornaria daquele propósito, mesmo sendo a palavra de Deus dizendo: o menino vai ser sacrificado. Mas quando Isaac estava deitado sobre o altar, um cordeiro preso nos arbustos, e Deus preparou para si um cordeiro. Por quê? Porque Abraão decidiu confiar, irmão. Confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz Isaías capítulo 41, verso 37. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos, Glória a Deus. correrão, mas não se cansarão. Você ainda confia? Você ainda confia? Então, entre a promessa e o milagre, uma ponte. Davi, quando foi ungido rei, jogou óleo sobre a cabeça de Davi, e depois de 40 anos, Davi sentou no trono. Quantos anos? 40. Se você, eu tinha desistido, é certo. Esperar 40 anos,
eu acharia que o profeta estava mentindo. Eu acharia que o profeta escolheu errado. Você está entendendo o que é confiança? 40 anos, e dentro desses 40 anos, a família se levanta. O rei que estava no trono se levantou. Davi, ele mais foi perseguido de quando Deus fez a promessa do que quando ele era o pastor das ovelhas do seu pai. Davi, ele era mais perseguido quando ele foi ungido, derramado óleo sobre a cabeça, quando ele tinha uma promessa estabelecida, do que ele estava nos bastidores, sem ninguém conhecê-lo, cuidando das ovelhas. Mas quando Deus prometeu que ungiu, o adversário se levantou. É a ponte entre o milagre, entre a promessa e o milagre. A confiança é a ponte que você precisa atravessar. Quanto tempo, pastor? O tempo que precisar. Está disposto? Está disposto? Isaac perguntando: pai, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, o altar está aí, o fogo a gente já tem, o cutelo está na mão. E o que me chama a atenção, eu estava lendo esse texto esses dias, que eu sei que aquele texto ali anuncia para a crucificação de Jesus, mas eu não tinha percebido que quem carregou a lenha foi Isaac, e eu percebi esses dias. Passa despercebido algumas coisas na nossa leitura. Da mesma forma que Jesus carregou o madeiro, Isaac também carregou a lenha. Verdade. E eu lendo, eu falei: rapaz, passou em branco, eu tinha visto. Glória a Deus. E ele perguntou: pai, cadê o cordeiro? E Abraão: Deus proverá para si. E o menino continuou subindo, avançando, até o local do sacrifício. Por quê? Porque ele confiava no Pai. Você confia em Deus? Você confia em Deus? A quem você recorre quando o bolso se esvazia? A quem você recorre quando o bolso se esvazia? A quem você recorre quando a porta fecha? A quem você recorre quando a enfermidade bate na porta? A quem você recorre quando a crise chega? A quem você recorre quando parece ser impossível? Se você responder essas perguntas e você criou na sua mente aí alguém que você procura primeiro, é porque a sua confiança está nessa pessoa. Mas se você diz: não, eu procuro no Senhor, é porque a sua confiança está nele. Quando a crise vem, é no meu quarto que eu venço. Quando a enfermidade chega, é no meu quarto que eu avanço. Quando a crise vem, é no meu quarto que eu vou ficar, em particular com ele. Em quem você confia? Em quem está depositada a sua confiança? Pastor, eu fiz tudo errado até agora. Não tem algum problema? Não, é só confessar. Eu era crente, mas não confiava. Deus, ele te perdoa. Talvez você não sabia o conceito de confiança, está sabendo agora. E ele te perdoa. Mas a partir de hoje comece a colocar, a depositar em Deus a sua confiança. Nos momentos mais difíceis da minha vida eu precisei confiar no Senhor. Eu precisei confiar. Eu conto testemunho aqui que eu dou risada, sabe por quê? Porque no início da minha fé, eu pensando que Deus ia me fazer prosperar, que Deus ia me fazer ganhar, que agora eu ia crescer, e eu inventei de fazer os exames. Quando eu fui olhar, eu estava com câncer na garganta. Era noivo de Claudiane ainda, não era nem casado. A água que eu bebia estava descendo tão bem, mas depois da notícia, ela começou a travar na minha garganta. Cheguei na casa da minha noiva no tempo desesperado. Me ajuda, porque eu estou com câncer, eu vou morrer. A lágrima descendo no rosto, eu estava novo, 26 anos, 25 anos, não queria morrer.
ser Cristo, o caso era pior, né? Fui até o pastor nesse dia estava na portaria. Falei, eu vou até o pastor, ele vai derramar um óleo na minha garganta, ele vai ungir a minha garganta, vai fazer uma oração forte, vai bater os pés, que os crentes gostam de bater o pé, e vai falar, está curado, e você está curado. Eu cheguei para o pastor, cutuquei ele com tudo, eu falei, pastor, a médica falou que eu estou com câncer. E ele falou, irmão, amém. E aquilo foi como se uma faca transpassasse o meu lado até o outro. Eu falei, o pastor não vai derramar um óleo, não vai fazer uma oração. Eu fiquei aguardando até o final do culto para que ele me chamasse, colocasse a mão na minha cabeça, fizesse uma oração por mim. Sabe o que ele fez? Deu uma bênção apostólica e falou, irmão, vão para suas casas em paz. Eu falei, paz? Como é que eu vou em paz com câncer na garganta? Como é que eu vou? Ninguém orou, ninguém intercedeu. Olha o processo que Deus fez. Passou-se uma semana depois disso tudo, me chamaram para ir no monte, e da noite por dia meu joelho inchou, ficou desse tamanho, uma laranja gigante no meu joelho, da perna até embaixo, na perna esquerda, inchou a perna até juntar os dois dedos assim, ó. E a perna inchada, e corri no médico, com câncer na garganta. A médica falou, você está com trombose na perna esquerda. Ela lembra do processo. Eu dou risada hoje, o negócio foi triste, foi estreito do meu lado, irmão. E Jesus me apertando. Um certo dia eu fui na igreja com o padrão do lado, e foi cantado um hino. Você questiona ou você adora? Você questiona ou você adora? Eu não sabia o conceito de adoração, não sabia o que era confiar em Deus, mas eu estava com o diagnóstico pronto, com a perna inchada, mas eu falei, eu prefiro adorar. Adorar também é confiar, irmão. Depois que eu aprendi a confiar, eu refiz todos os exames, quando ele dizia algo, não tinha mais nada para a glória do Senhor. Até a sentença aqui, quando eu lancei os exames em cima da médica, doutora Valéria, que eu lancei na mesa dela, ela falou, você tem poucos dias de vida. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Sabe o que foi? Eu aprendi a confiar. Só isso. A confiar. Novo convertido. Eu podia dizer o quê? Pouco tempo, eu vou terminar de aproveitar. Estava no mundo mesmo, não era convertido ainda, 100%. Estava igual os Raimundos, pé na igreja, pé no mundo, né? Estava daquele jeito ainda, cheio de cabeça. E Jesus o quê? Apertando. Só que eu parei e Deus usou minha esposa de informação. Eu falei, irmão, filho, confia. Acredito que Deus ele vai fazer. Eu estou aqui, meu irmão. Olha eu mesmo. Confie. Está passando por dificuldade, confie. Confie em Deus. Confie naquele sentimento, irmão, naquela palavra que você escuta. Entende? Quando ele fala assim, não tenha medo, eu estou contigo, não temas. Ele não está mentindo, ele só quer que você confie. Não tema, seja corajoso. Eu vou estar com você, diz a palavra. É para você não temer, é para você ser corajoso em tempos difíceis. Então você confie. Eu sei que às vezes é difícil, no meio da crise, do problema, da enfermidade, das questões da vida. Eu sei que é difícil confiar, mas é necessário você depositar a sua confiança em Deus. Deposita em Deus a sua confiança. Essa é a maior estratégia de vitória que um crente pode tomar posse. É acreditar em Deus, irmão. Acredite naquilo que Ele falou, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele irá fazer. Se coloque de pé, vamos orar. Glória, aleluia. Sabe, talvez apareça dias na sua vida que parece que uma nuvem negra se instalou sobre a sua cabeça.
e que parece que nada vai dar certo, que tudo saiu do eixo, tudo saiu do caminho. Parece que você tem o controle de tudo e de uma hora para outra você perdeu o controle de tudo. Mas sabe o que Jesus quer que você faça? Que você confie. Que você confie. Você confie. Está tudo organizado. Cabeça para baixo. Essa é a sua visão. Só que Deus, Ele vê o amanhã, o depois de amanhã, o mês que vem. Ele vê o ano que vem. E para Ele mudar uma situação é ligeiro. E para Ele dar vitória é rapidinho. Basta o quê, pastor? Confia. Deus não falou? Falou? Se falou, está falado. Se falou, está falado. O que cabe é você então a confiar. Você, quando Deus te prometer, quando você confiar, parece que tudo está dando errado. Faz parte do processo da confiança. Faz parte do processo. Você vai enxergar aquela promessa distante, muito longe. Misericórdia, parece que eu cria, mas depois que Deus confirmou a promessa, parece que ficou mais longe. Mas Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Não. A sua visão não é a visão de Deus. Você enxerga distante, mas está dizendo, está longe agora, mas eu estou dando livramento para não poder alcançar. Para você estar distante, mas a distância é o livramento que eu estou dando por aqui e por ali, para que você possa desfrutar. Apenas confie. Apenas confie. Apenas confie. Você confia em Deus. Há 3 meses atrás, eu estava na escola bíblica aqui, e eu falei, a gente estava falando sobre portas fechadas, sobre emprego, não foi? Quem estava aqui lembra? E eu falei que o contrato de trabalho que eu trabalhava estava acabando, era só no mês certo. E eu falei assim, eu confio que Deus vai abrir a porta antes do contrato acabar. E eu vou mudar de empresa. Eu confio nele, porque ele falou. Ele falou. Eu estava assistindo um culto pela internet com a minha esposa e o pregador falou assim, eu estou falando com alguém da internet e Deus vai abrir uma porta de honra para a tua vida. Agora você tome posse e confie. Eu falei, é para mim. Está falando comigo. Segurei a conversa. As coisas fez assim, ó. Abriu a cabeça para baixo. Entende? Meu pai trabalhou na mineração 22 anos. Almejou os 22 anos trabalhando na empresa que eu trabalho. 22 anos de mineração, se aposentou lá e não conseguiu alcançar o emprego que ele queria. Trabalhou sempre terceirizado, mas eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu sou diferente dele. Eu não sou real, mas eu sou diferente dele. Eu quero chegar lá. Quero chegar lá. Deus sabe o que eu vou fazer, sabe ou não sabe? Confia. Confie em Deus. Amém? Santíssimo Deus. Em nome do meu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Graças, meu Pai, eu te dou, Senhor, por essa noite, Pai. Por aquilo que o Senhor administrou, meu Pai, nas nossas vidas como as armas espirituais, Senhor. Meu Pai, eu sei, meu Senhor, que agora tem gente aqui que não sabe, Pai, lutar, Senhor. Quer vencer, meu Pai, na base do grito, Senhor. Quer vencer, meu Pai, na base, Pai, da força. Quer vencer, meu Pai, na base, Senhor, dos argumentos, Senhor. Mas aquele que tem, meu Senhor, ele vai a Ti, confiando em Ti, Senhor, entregando em Tuas mãos, Pai, as nossas dificuldades e confiando que o Senhor irá fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele, e o mais tudo ele fará, diz a palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Você sabe o que é isso? Não se abalar, permanecer firme. As coisas estão bagunçadas, balançando, você está lá firme, com os pés na rocha, os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor. Mais uma vez, correrão, caminharão e não ficarão cansados. Aqui começa a maravilhosa. Isso se fala da obra. Oh, glória, aleluia! Como é que está a tua confiança em Deus? Como é que está a tua confiança em Deus? Você ainda confia nele? No tempo em que ele te chamou, te alistou para esse exército. Lembra que quando você era novo convertido, que tudo para você era novo, tudo era belo, e você confiava em Deus nas mínimas coisas, e quando as coisas se apertavam, você estava chorando nos pés dele. Quando as coisas ficavam difíceis, era ele a quem você recorria. Quando você não tinha recursos, era ele que você confiava. Quando os filhos não queriam vir para a igreja, quando o marido não queria se converter, quando a esposa não queria servir a Deus, era nele que você depositava a sua confiança. Você lembra? Você lembra desse tempo? Que tudo você dizia: se Deus permitir, se Deus fazer. Lembra desse tempo que você falava: se Deus quiser, Ele faz. Aleluia! E você confiava, dizendo: e se Ele fizer, é Deus, e se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus. Mas eu não mudo a minha confiança. Eu creio naquele que me alistou, eu creio naquele que me prometeu, eu confio naquele que me prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Você ainda confia nele? Oh, Senhor, nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a confiar em Ti, Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja, Senhor, dependente e confiante no Senhor. Ah, meu Pai, retire de nós, meu Pai, toda dúvida, toda incredulidade, Pai, daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor prometeu. Coloca, Pai, em nós, meu Senhor da glória, a confiança plena, meu Pai, que o Senhor é fiel para cumprir. E em nome de Jesus. Nós confiamos, Pai, no Teu projeto, Senhor. Nós confiamos na Tua promessa. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Amém. Vai em paz, em nome de Jesus, para a sua casa, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Vamos, cadê? Estamos criando.